pare de lutar. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste contra um contra-ataque do mal. A dor de uma perda, logo a dor da traição. Uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste contra um contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição. Uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem
escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Se sentar. Vamos abrir então a palavra do Senhor lá em Neemias, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Depois eu vou para Neemias 2, 17, 18 e Neemias 4, 16, 18, tá? Mas primeiro, vamos lá em Neemias 1, de 1 a 4. Ok. Neemias está antes de Esdras ali, tá bom, pessoal? Tá difícil, né? Também a gente demora para achar ali. Neemias, capítulo 1, versículos de 1 a 4, ok? Ok, então vamos lá, né? Neemias, capítulo 1, versículos de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Neemias, filhos de Acaías, mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Sussã. Versículo 2 diz que Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que estavam e os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. O versículo 3 diz que, e eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O versículo 4 diz que, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando e jejuando e orando a Deus dos céus. Neemias 2, 17 e 18 diz assim, né? Só mais um pouquinho mais para frente, 17 e 18. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. O versículo 18 diz que também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução e se encheram de coragem para realizar desse bom projeto. E aí, 4, versículos 16 e a 18, né? Diz assim, daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam materiais faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E o 18 diz que em cada um dos construtores trazia uma cintura, uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para trocar a trombeta. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui na tua casa, Pai, poder te adorar, poder te louvar e poder entender o propósito que o Senhor tem para cada um de nós nessa manhã. Oramos porque hoje estamos celebrando o culto da família, esse projeto tão lindo que nasceu no seu coração, ó Pai. Nós oramos para que o Senhor esteja me usando minha vida como instrumento para abençoar essas famílias que estão aqui, ó Pai. Nós sabemos que temos passado dias difíceis, ó Deus, mas que a solução e a restauração está nas tuas mãos, ó Pai. Por isso oramos, ó Deus, para que o Senhor venha atuar, ó Pai, na vida de cada família aqui, de cada jovem, de cada irmão que está aqui, ó Pai, que precisa de uma palavra, aqueles que também nos acompanham, pela internet, que sejam grandemente abençoados. Assim oramos por esse momento, repreendemos todo o espírito contrário, todo medo, todo nervosismo, toda distração seja repreendida agora em nome de Jesus, e assim te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém. Então as almas irmãos podem se assentar agora. Esqueci de cumprimentar o pessoal que nos acompanha via internet, que seja grandemente abençoado.
Em nome de Jesus. Amém, queridos? É uma oportunidade muito grande e privilégio estarmos aqui, poder compartilhar da palavra de Deus. E aí, queridos, nós estamos aí na celebração do culto da família, com o nosso tema hoje, reforçando os pilares da família, né? Então, você já está igual eu, careca de saber de muitas coisas, né? Falta a gente praticar essas verdades, esses princípios que são importantes, amém? Estamos já chegando no final do ano aí, meu Deus, como esse ano passou rápido, né? Até parece que foi uns dias atrás, quando a igreja anunciou o tema desse ano, e aí já entrou janeiro, fevereiro, e foi indo, já estamos em dezembro, e aí já estamos chegando ao final, né, querido? Já está aí, daqui a uma semana já estamos aí perto do Natal, depois já vem o aniversário do Diácono Celso, né? Para você não esquecer de novo, oh meu Deus, final do ano chegando, são esses acontecimentos maravilhosos que acontecem, né? Que a gente tem que dar graças a Deus, mas de novo o irmão falando, né? Mas amém, queridos, nós vimos que Neemias, ele foi chamado para uma tarefa bem difícil, uma tarefa difícil e abençoada, onde que eu e você muitas vezes somos chamados também por essa tarefa. Ele foi chamado por Deus numa situação onde ele viu ali o povo sendo destruído ali, as pessoas não tendo uma esperança ali, e ele agora chamado por Deus para levantar aqueles muros ali. E ele fala, meu Deus, que situação difícil. No versículo 4 diz que ele, diante de Deus, ele parou, ele viu aquela situação, ele começou a chorar, ele começou a falar para Deus, meu Deus, o que eu vou fazer, como vou fazer, e como começar a fazer. E queridos, muitas vezes nós nos encontramos nessa situação, as nossas famílias, na verdade. Às vezes a gente vê ao redor do mundo o que aconteceu nesse ano, tantos acontecimentos que marcaram aí, tantas tragédias, e a gente pensa, meu Deus, Deus está me chamando agora, eu não posso parar. Hoje foi declarado tantas vezes, a gente não pode parar, querido, a gente não pode parar, porque a situação não vai mudar, a gente sabe que cada vez vai ficando mais difícil. E aí Neemias é chamado por Deus agora para essa tarefa difícil. E assim, Deus também te achou hoje, nessa manhã, para essa tarefa difícil. Ele quer te levantar hoje, para você aí ser um construtor, levantar aí aqui o seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido, que muitas vezes está desanimado, o seu filho, os seus irmãos. Fala, meu Deus, nós precisamos construir, nós precisamos caminhar, a gente não pode parar. Mesmo que aconteceu essa situação difícil, a gente não vai poder parar. Então, queridos, e a gente deve reforçar esses pilares que são importantíssimos para a nossa família, porque tudo isso traz uma influência para a nossa família. Então, Deus quer consertar tudo que está quebrado na sua vida e restaurar tudo que foi perdido através da sua vida. Ele vai te ajudar, Ele quer usar a sua vida, não é aquele irmão, naquele irmão. E eu creio que essa fase, esse momento é importantíssimo, porque a gente está chegando nesse final do ano. Se a gente não tratar agora, a gente vai começando 2023 de novo com as mesmas lutas, com as mesmas situações, e chega, né, queridos? Ninguém quer sofrer mais. Então, que nesse ano nós possamos ser libertos, podemos ser tratados, porque ainda tem mais duas semanas e meias, onde Deus quer falar com o nosso coração. Poderemos falar de várias mensagens legais, de alto astral, de festa, porque está chegando, mas Deus quer falar, quem dá a oportunidade para a gente mudar, que Deus quer que a gente saímos muitas vezes dessa zona de tristeza, de desespero, que possamos começar o ano de 2023 de uma forma diferente, um ano novo, queridos. Então, Deus quer tratar da nossa família, Deus quer tratar da gente individualmente falando. Então Ele está chamando atenção, né? Assim como chamou a atenção de Neemias. E o que me chama a atenção nessa parte de Neemias é que ele foi chamado, e aí a gente vê que é uma situação difícil, porque em uma mão ele tinha ali, ele tinha que fazer a obra ele tinha que construir um muro com uma mão, e com a outra mão estava lá com a espada para lutar. Então ele tinha que estar preparado a todo instante ali. E a minha vida e a sua vida não é diferente disso, né? Então a gente vê hoje mulheres com uma mão no telefone, outra mão já cozinhando, ou dirigindo com o outro. Então a gente, olha, querendo ou não, nós somos capazes de fazer até 2 coisas ao mesmo tempo. Se até tem uns que fazem até 3, né? Mas isso é bem anormal, mas tudo bem, né? Mas, queridos, é algo que Deus tem chamado, que mesmo que você está atarefado, Deus te dá condições de você fazer muitas outras coisas, né? Porque a gente vê hoje, não, olha, eu só vou ser mãe e não vou fazer mais nada, né? Já chega, não vou fazer mais nada, não vou fazer as coisas de Deus, não vou cuidar dos filhos. Não dá, querido. Então,
Deus tem chamado você, então vamos pegar essa visão de Neemias aí. Poxa, de um lado ele tinha uma mão, outro e na outra lá, então quer dizer que se eu tenho duas mãos é porque eu tenho que usar as duas, não posso só ficar parado, né? E hoje a gente tem tantas tarefas, tantas obrigações. Se a gente contar, hoje a gente é pai, marido, esposo, sacerdote, trabalhador, que mais? É ovelha, é líder, é companheiro, é estudante. Então a gente não tem somente uma função, a gente tem várias funções, não é verdade? Se hoje você falar assim, olha, acabou, eu vou parar, eu só vou trabalhar, só vou ser pai, ou só vou ser marido. Não, pai, deixa para outro. Não. Deus quer que você pegue essa visão de Neemias ali. Numa mão você faz outra, na outra você faz outra, e com um pé você faz outro, e com outro pé você faz outro lá. Então, quer dizer, ele te dá essa capacitação e que você receba a unção do bombril, né? 1001 utilidades, não é bem, queridos? Então, se Deus deixou esse registrado isso para Neemias, é porque também eu e você, nós somos capazes de muitas vezes fazer várias coisas, só que a gente, claro, vai ter que ir lá ponderar, tem que mudar a estratégia ali e tal. Então, e a gente tem que mudar, né? Agora a gente é pai, agora a gente é marido, agora a gente é trabalhador, então a gente tem que estar se adaptando aos ambientes, mas que a gente não pode parar de fazer as coisas, ok? Então a gente vê que está muita gente desistindo mesmo desse ofício, desse chamado que muitas vezes Deus colocou para você. E as nossas famílias estão sofrendo, as famílias estão sofrendo, não é verdade? Quando a gente deixa de cumprir um desses papéis que são importantíssimos, traz uma consequência muito grande para a família. Então não é isso que Deus quer de mim e de você, amém, queridos? Então vamos entender aquela visão de Neemias. Então, se Deus está me chamando, eu vou conseguir fazer isso e aquilo, e Deus vai me capacitar, Deus vai me dar força. E onde nós temos que ir diante de Dele e falar, Senhor, eu preciso de forças mesmo, né? Então, que nós possamos ter essa força mesmo, e que você receba essa força de Neemias, amém, queridos? E lembrando que todo esse sofrimento, às vezes você pensa assim, poxa vida, já tanto tempo eu tenho sofrido por isso, mas a palavra de Deus diz lá em Salmo 30, versículo 5, diz que o choro, ele pode durar a noite inteira, querido, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, o seu sofrimento, ele não vai durar a vida inteira, pode ser que dure alguns dias, mas, queridos, creia que vai chegar o fim, esse sofrimento que você está passando ali. Poxa, como é difícil, né? Que você não sabe a situação que eu vivo lá em casa, no meu trabalho, no meu ambiente. Eu sei que eu não sei mesmo o que você está, mas Deus sabe exatamente o que você está sentindo ali, o que você está passando. E creia que esse sofrimento, essa provação que você está passando vai ter um fim, querido, e você vai levantar as mãos para os céus e você vai agradecer, porque vai ter grandes experiências, isso te trouxe mais forças para você suportar. Então a gente vê hoje na nossa vida que o que a gente passa aí, queridos, não é em vão, não é verdade? A gente passa aí, meu irmão, se você puder, está saindo aí o sonzinho? Não está saindo? Está difícil hoje, amém, então vamos sem música mesmo, amém, vamos improvisar aqui, né? Então lembrando que esse choro, ele tem um fim, queridos. Então, creia nisso. Deus está trabalhando, Deus está te capacitando. E você vai chegar o dia da sua vitória, onde você vai falar, olha, venci, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, mas é inevitável que nós vamos precisar passar por essas fases na nossa vida. Às vezes a gente quer, de alguma forma ou outra, fugir, sair correndo, se negar a fazer, negligenciar, mas não adianta, porque se a gente foge hoje dessa fase que Deus está preparando, dessa situação que a gente vai passar, a gente foge, lá na frente a gente vai encontrar novamente. E é incrível que parece que a gente passa os anos, mas aí volta e a gente lembra, puxa, é mesmo, eu tive que passar por essa fase, né? Não adianta, né? A gente começa a primeira série, segunda, terceira série, e a gente já vai querer ir para a quinta série, vai fazer falta, porque a terceira e a quarta a gente não passou. E aí, lá na frente, a gente vai ter que encarar essa fase mesmo. Então, queridos, que você receba essa força de Neemias, essa coragem de Josué para você enfrentar e derrubar, essa força de Davi para enfrentar toda a situação aí, porque eu sei que cada um tem passado, em particular, de uma dificuldade muito grande mesmo, que a gente não sabe mesmo, mas Deus sabe exatamente. Amém, queridos? Então, não vamos mais fugir.
não adianta a gente mudar de igreja, não adianta a gente mudar de país, mudar de trabalho, mudar de ambiente. A gente vai tentando fazer tantas outras coisas, mas não adianta, porque se a gente foge, a baleia vai lá, vai engolir a gente, e a gente vai ficar na baleia do peixe. Não adianta dar de Jonas aí, não. A gente tem que encarar a situação aí. Então, hoje, vamos ver hoje, entender a importância de reconstruir o que foi destruído. Então, estão 3 pilares, que eu creio que para você pode nomear com muitos outros pilares, mas eu creio que para hoje, 3 pilares que nós precisamos dar atenção urgente para que nós possamos caminhar, porque a nossa família, nós merecemos viver uma vida de alegria, né, queridos? Então, esses pilares irão nos ajudar muitas vezes, porque de uma forma ou outra ela tem a influência na família, e se a gente não dar importância para esses pilares, reforçar esses princípios, que muitas vezes já foi declarado, que nós já sabemos, isso não vai fazer efeito na nossa vida. E o primeiro pilar, queridos, é o pilar da comunhão com Deus. Esse é fundamental. Amém. Tá bom agora, né? Tá vendo? É isso aí. Ao vivo é assim mesmo, né? Amém. Pediu música, veio a música, né? Então tá bom. Então não reclama da glória a Deus. Obrigado, viu, meu irmão? Por você ter lembrado de mim aí, né? Mas amém. Fez parte, tá? Já estava combinado, na verdade. Tá bom, pessoal? Mas então eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor lá comigo em João 15, versículo de 4 a 7. Lembrando que o nosso primeiro pilar é o pilar da comunhão com Deus. João 15. Vamos lá, João 15, versículos de 4 a 7. João 15, versículos de 4 a 7, diz assim a palavra do Senhor: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O versículo 6 diz que se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então, queridos, a gente viu que nosso primeiro pilar é a comunhão com Deus. E esse princípio a gente já aprendeu, porque teve um ano que teve esse tema de videira e ramos, e a gente tem que resgatar esse princípio importante para a nossa vida, que a gente não vai conseguir fazer nada se a gente não estiver conectado, ligado com Deus. E esse princípio muitas vezes a gente tem deixado de lado, a gente tem sido um ramo rebelde que quer aí caminhar sozinho, achando que vai fazer tudo sozinho, mas que ao longo do tempo vai se cansar e vai secar e vai morrer. Então esse princípio a gente deve resgatar hoje, de que a gente depende de Deus. Tudo que nós vamos fazer, precisamos da ajuda dEle. A gente não consegue fazer nada sem Ele. A gente tem que ser como criança mesmo, coração de criança, depender do papai e da mamãe. E esse princípio devemos resgatar hoje, que é o princípio da comunhão com Deus, de videira, de dependência. Senhor, eu preciso do Senhor, me ajuda nessa situação, me ajuda na escola, me ajuda, como cuidar dos filhos, a como vencer essa fase difícil na empresa, no trabalho. Então, queridos, esse princípio nós devemos resgatar de novo isso. Por isso que nós vamos falar que reforçar aquilo que a gente aprendeu, né? Porque no mundo nós vimos várias pessoas e grandes fatos de pessoas que declararam mundialmente falando: não, eu não preciso de Deus, consigo fazer tudo sem Deus. E você já acompanhando a notícia, grandes homens que declararam isso, e vocês viram o fim que cada um deles tiveram, não é verdade? Não preciso de Deus, não preciso da ajuda de Deus, consigo fazer tudo sozinho, que Deus não é eu, é só eu e eu, né? E a gente vê que o triste fim que cada um deles tiveram, né? Por declarar isso, e isso a gente vê na Bíblia, que homens que não deram glória a Deus acabaram virando, né, lobisomem, vieram bicho ali, foram engolidos por vermes. Então é um princípio que a gente não deve esquecer, que
Tudo dependemos dele, nós dependemos dele, a gente não sabe fazer sem Deus, a gente não consegue fazer sem Deus. Então, de novo reforçando, sem Deus não dá, sem Deus não dá. E isso a gente precisa urgentemente, né, resgatar esse princípio. Precisamos voltar urgente para Deus, porque o único que pode te ajudar e te dar forças é Deus, porque Ele te criou, Ele sabe exatamente aonde mexer em você, né? O manual está na mão dele, Ele sabe lá os defeitos que você tem, Ele sabe onde construir, onde, né? Porque a gente vê lá nas empresas, quando as máquinas dão problema, chega um ponto que eles chegam lá e começam a procurar o manual, e aí eles começam a ver da onde está surgindo isso, e o manual, eles acham, é esse ponto aqui. E assim Deus, queridos, Ele está com o manual da sua vida ali, Ele sabe exatamente como tratar aí com o Celso, com o Marcos ali, alguns pontos que está dando faísca, que está saindo fora da linha, Ele vai lá e Ele sabe exatamente. E situações que muitas vezes fogem ao meu, ao seu controle, não adianta a gente recorrer a homens, a pessoas, isso vai nos ajudar, mas exatamente Ele que vai realmente nos orientar, é Ele que vai ajudar. Não tem outro modo, não tem outro método de a gente sair das nossas lutas, dos nossos problemas, sem depender de Deus, amém, queridos? Então esse princípio você já sabe, e que possamos voltar a esse princípio de dependência de Deus. Senhor, me ajuda nessa fase, onde devo ser trabalhado, onde poder ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um servo melhor, um trabalhador melhor. Então é Ele que vai te falar, queridos, não é homens, não vai ser muitas vezes profetas que serão usados, mas é exatamente Deus que vai falar exatamente ao seu coração. Mas, ao contrário disso, o que a gente vê hoje é que essa síndrome que está dando agora, que é a síndrome do filho pródigo. Gente, quando a gente vê lá em João 15:11, a gente está vendo muitas pessoas hoje agindo como filho pródigo, sabendo desse princípio que a gente depende de Deus, mas as pessoas estão indo por outro caminho, e eles estão indo pelo caminho que essa síndrome tem tomado conta de muitas pessoas. É a síndrome do filho pródigo, que é: olha, Senhor, estou cansado de ficar debaixo das suas ordens, já não quero mais obedecer, eu quero viver a minha vida, eu sou jovem, eu quero curtir a minha vida, eu quero fazer do meu jeito. E aí João diz que ele foi diante do seu pai e falou: pai, eu estou cansado, não quero mais, eu quero a minha parte, me dá a minha parte aí, e eu quero sair para o mundo, eu quero fazer minhas coisas, eu quero investir, porque eu consigo fazer as coisas sem o Senhor. E isso nós temos visto na vida de muitas pessoas, essa síndrome, esse vírus que está tomando conta. Não quero mais participar de um grupo, não quero participar mais de igreja, não quero mais pertencer a ninguém, não quero estar debaixo de autoridade, não quero mais obedecer a um grupo, não quero mais obedecer ao meu chefe, não quero obedecer à norma da empresa. A gente está vendo que muitas pessoas estão agindo dessa maneira, e isso tem trazido um prejuízo muito grande para a família, não é verdade, queridos? Olha, já chega, cansei de ser filho, cansei de ser crente, cansei de ser servo, cansei esse negócio de que tem que ir todo domingo para a igreja, cansei essa vida de que tem que ir sexta-feira para o núcleo, tem que dar satisfação para o líder, tem que fazer do jeito que está falando. Não, eu quero ser do meu jeito, fazer da minha maneira, mas da sua maneira, do seu jeito, vai trazer um prejuízo. Nós já acompanhamos o que a Bíblia diz lá do filho pródigo, não é verdade? Ele foi lá, ele ganhou a herança do pai dele, ele foi lá e curtiu, mas não durou muito tempo. Não durou muito tempo. A Bíblia fala que ele, em poucos meses, a economia foi caindo, houve uma crise, houve uma situação difícil, e aí ele perdeu tudo. E a gente está vendo muitas pessoas se perdendo aí, queridos. Muitas pessoas se perdendo por agir como filho pródigo, né? Achando que eu tenho que fazer da minha maneira, do meu jeito, e isso vai trazer um prejuízo muito grande. Então, queridos, o filho pródigo ainda tem a oportunidade de voltar ainda diante de Deus e pedir perdão, mas muitas pessoas não estão tendo mais privilégio de dizer diante de Deus: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, já não sou mais digno. Que possamos fazer essa oração se muitas vezes nos encontramos com essa síndrome do filho pródigo, achando que a gente deve fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Isso tem levado muitas pessoas para longe de Deus, tem trazido consequências muito grandes para as famílias. Famílias têm sofrido porque pais e mães e filhos querem agir como filho pródigo. Não quero mais fazer parte dessa família, quero andar do meu jeito, fazer do meu jeito, não quero dar mais satisfação para ninguém. E aí o prejuízo é tremendo. Mas Deus hoje, você que está aqui hoje, que pôde escutar isso,
Deus está te dando essa oportunidade para a gente se retratar diante dEle. Se diante dessa pandemia, muitas vezes nos afastamos dEle, hoje é o dia de a gente voltar para Deus, amém, queridos? Seja como filho pródigo, pai, olha, me perdoe, eu errei, eu agi dessa maneira, mas hoje eu estou aqui arrependido, quero voltar a essa comunhão, quero voltar a ser ramo ligado ao Senhor, amém? E esse é um princípio importante que a gente deve dar atenção para esse tempo mesmo, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né, queridos? Talvez muitas pessoas decepcionaram, trouxeram decepções e você atribuiu a culpa a Deus, mas sabe que o pecado é o grande culpado, a sua atitude, o seu egoísmo te levou a isso. Então, o caminho hoje é a gente voltar para Deus o mais rápido possível e estar debaixo do Pai, amém, que é o melhor lugar, amém, queridos? Então, é um primeiro princípio que a gente deve resgatar hoje, que é o princípio da comunhão com Deus. Então, hoje, Ele está aqui de braços abertos. Talvez a gente tenha uma visão de Deus como Pai, como nosso Pai terreno, que quando a gente faz alguma coisa terrível, nosso Pai, ao invés de acolher, Ele vai lá e fala as palavras terríveis, castiga, dá uns tapas ali, e muitas vezes as pessoas atribuem a visão de Pai como Pai terreno, achando que não, o que eu fiz não tem perdão, o que eu fiz, Deus não vai me perdoar, Ele não vai me acolher mais. Mentira do diabo, queridos. A palavra de Deus declarou que o seu pai, quando viu seu filho ali de longe, ele já se alegrou, ele estava lá de braços abertos, ele festejou, porque um filho que estava perdido voltou. E assim, Deus, se você hoje, diante dele, declarar: Pai, eu pequei contra o Senhor, estou aqui arrependido, querido, Deus vai fazer festa no céu, Ele vai estar de braços abertos. Ele muitas vezes não vai agir como seu pai terreno agiu, mas Ele é um Pai amoroso, que está aqui para te perdoar e para te receber, amém, queridos? Então receba do Senhor essa força e essa importância de retratar hoje essa comunhão com Deus, amém, queridos? E o nosso segundo pilar, que eu acho também importante, que é o pilar da comunhão com a família. E isso é interessante. Eu gostaria que você abrisse comigo lá em Salmos 133, de 1 a 3. Salmo 133, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso segundo pilar da comunhão com a família, né? Estou falando errado, mas com a família. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hernon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Entendemos que esse é um momento de comunhão entre os irmãos, mas a palavra também declara que como Deus se alegra quando a família ela vive em unidade. E isso é um versículo muito poderoso quando nós colocamos e praticamos esse princípio da nossa família. Quando não há comunhão, e a comunhão, eu digo, não é só estarmos juntos, mas é comunhão no meio de dias difíceis, né? Os dias que muitas vezes o marido vem com uma situação difícil da empresa, a esposa está desanimada, o filho não teve um dia bom na escola, e esse é o momento que a gente deve fazer, de acolher como família, e essa é a unidade. O que aconteceu hoje? Conta o que aconteceu, fala o que aconteceu hoje. E esse é um momento de unidade, quando a gente ministra sobre a vida da nossa esposa, quando a esposa ministra sobre a vida das nossas vidas, como nós ministramos na vida dos nossos filhos. E essa comunhão, essa atmosfera, que não são só momentos de alegria, mas momentos de dificuldade, momentos de dias ruins. E quando nós agimos dessa maneira, a palavra do Senhor declara que o Senhor, lá do céu, Ele envia a vida e a bênção. Ele se declara lá do céu, bênção, anjos enviam ali, visita agora aquela família lá que está agora passando por aquela fase difícil, mas hoje eles estão ali unidos, estão orando, buscando no Senhor, e o Senhor vem ali de uma forma tremenda, queridos, e é algo que nós não conseguimos explicar, essa bênção que vem quando nós estamos unidos, queridos, unidos num só espírito, num só propósito ali. Estamos enfrentando uma ação difícil, mas estamos juntos ali, porque hoje o que a gente vê é
a situação está difícil, cada um para o canto, ali, cada um vai para o seu quarto, cada um fica no seu canto, não há mais diálogo, ninguém mais quer conversar. Não, não é esse tipo de idade. Eu sei que é difícil muitas vezes entender a esposa, é difícil de entender o marido, né? É difícil de entender os filhos, mas no Senhor, quando nós buscamos essa estratégia, Senhor, como falar então com ela, como falar com ele, como falar com meus filhos, né? E essa estratégia, quando nós buscamos isso, nós unimos aquela situação difícil, ela começa a ser tratada e mudada pelo Senhor. É algo que não conseguimos explicar, só consegue explicar quem vive daí, e é uma forma que Deus pode atuar. Talvez você pode dizer para mim, nossa, Diácono, você não sabe a esposa que eu tenho, o marido que eu tenho, todo mundo é cabeça dura ali, mas queridos, Deus é o Deus que pode mudar eles, Deus é o Deus que pode mudar. Eu não posso mudar a minha esposa e nem os meus filhos, mas Deus pode mudar. A oração, ela faz diferença, e esse momento de comunhão, de unidade, ela traz vida, e quando vem a vida de Deus, a gente sabe que vem mudanças mesmo, né? Então que nós possamos pagar esse preço, porque não é fácil, a gente sabe que é difícil mesmo, né? Pagar o preço aí, porque no decorrer da nossa vida a gente vê que vem muitas dúvidas, vem desânimo, vem dificuldade, e assim como veio na vida de Neemias. Neemias, ele não foi fácil, quando ele foi chamado, logo começaram a surgir as dificuldades, o pessoal começou a reclamar com ele de algumas situações, olha, tem que pagar imposto sobre isso aqui, olha só, os inimigos estão debochando da gente, e começaram a levar todos os problemas lá para Neemias, e assim foi com Davi, foi com Moisés, com Josué, o povo estava lá, estava descontente, falou, Davi, Moisés, está acabando comida, não tem mais isso, não tem mais aquilo, o que a gente vai fazer? Então o pessoal ia lá diante dele, e o que me chama a atenção é que ele não tentava resolver por ele mesmo, ele chegava diante de Deus e falava, Senhor, está acabando aqui a comida, o pessoal está reclamando aqui, Senhor, a situação está difícil aqui, eu não sei mais o que fazer. E a gente vê que várias vezes eles iam diante de Deus e falavam, choravam diante de Deus e falavam, meu Deus, o que eu devo fazer nessa situação? E assim nós devemos, porque às vezes, né, a mulher chega e fala, olha, tem que pagar isso, tem que fazer aquilo, tem coisa que foge ao nosso controle, e aí eu falo, meu Deus, a gente até fala, né, oh my God, né, me ajuda nessa fase, né, mas se Deus te deu essa capacitação, essa força, a gente vai vencer, amém, queridos, não a gente fugir. Então que, quando vier essa situação, assim, porque eu falo isso porque eu também sou homem, eu sei dessa dificuldade, quando vem as reclamações, a necessidade, e a gente fala, meu Deus, da onde nós vamos tirar esse recurso? O que vamos fazer a partir de agora? Então, queridos, e esses heróis da fé, eles tiveram a mesma situação, o povo chegou lá bombardeando, agora a gente muitas vezes são em famílias de poucas pessoas, agora imagine multidões, reclamando, declarando lá, e as soluções vinham quando eles, diante de Deus, procuravam conselho, procuravam ajuda de Deus, e aí foi vencida a cada etapa. Então que possamos, nessa fase, né, queridos, buscarmos a ajuda de Deus, buscarmos essa unidade, essa comunhão. Se hoje muitas vezes você não tem vivido isso na sua família, hoje é o momento de a gente buscar essa comunhão. Senhor, eu não vou conseguir mudar o meu marido nem minha esposa, mas o Senhor pode. Mas me dá forças, me dá amor, me dá capacitação. Sabe, queridos, olha, uma coisa que eu tenho aprendido nesses 24 anos que eu vivo com a Fábio, nos momentos difíceis da nossa vida, eu sempre lembro dos bons momentos que nós passamos. Eu sempre lembro do quanto eu falava um dia que eu queria casar com ela, e falava das vezes que eu me separava dela, que ela morava naquela época em Ramamatos. Eu falava assim, meu Deus, quando tiver ela do meu lado, eu vou agradecer, eu sempre vou cuidar dela, e eu vou agradecer por esse momento. Então, quando vem as dificuldades, queridos, as situações que muitas vezes fogem ao meu controle, eu lembro dessa fase. Eu lembro do quanto eu chorava, que eu queria ter ela meu perto de mim, quando nós queríamos estar juntos. E quando vem as fases dos nossos filhos difíceis, eu lembro o quanto nós queríamos a vida, a gente sonhava pela vida da Letícia, e hoje ela está aqui. Eu falo, poxa, então eu lembro desses momentos de dificuldade, queridos. Então, se você muitas vezes enfrenta essa luta no seu casamento, meu Deus, a gente conhece a história de tantas pessoas aqui que lutaram para estar juntos ali, venceram tantas dificuldades, e hoje
olham para o seu cônjuge e falam: meu Deus, quem é essa pessoa? Quem é essa coisa? Quem é essa pessoa que Deus colocou do meu lado? Não, querido, se vier essas imagens aí, você lembra dos momentos bons que vocês tiveram. Isso vai, olha, trazer uma mudança aí, que você fala: uau, é mesmo. Então lembra daqueles momentos maravilhosos ali, que você teve. Isso vai te dar força para você vencer. Vai falar: é mesmo, o que eu estou falando, o que eu estou praguejando, o que eu estou amaldiçoando, o que eu estou declarando sobre a vida dele e dela. Não, nós lutamos, e aí eu devo dar graças a Deus. E queridos, a gente sabe que nesse ano, a gente acompanhou muitas notícias hoje, no Japão e no Brasil, de pessoas, de famílias matando aí, pais matando os filhos matando os pais. Isso é muito triste mesmo, né? A gente vê muitas agressões que tiveram, física e verbal, e são momentos difíceis mesmo, são situações que marcam, né? E uma das agressões também, verbais, eu creio que ela machuca bastante, a maneira que muitas vezes a gente declara sobre a vida do nosso cônjuge, sobre a vida dos nossos filhos. Às vezes acho que até dói mais que um tapa na cara, são as agressões verbais. E querido, se você aconteceu alguma situação dessa, onde você agrediu verbalmente ou até fisicamente diante dos seus filhos, o meu conselho é que você se retrata diante deles. Talvez você nunca tocou nesse assunto aí, mas o Espírito Santo me lembrou disso e falou: puxa, fala para eles que é importante. Se você, na frente dos seus filhos, ouve essa situação, eu te convido a você chegar em casa hoje e falar: olha, eu quero chamar aí você para tratar disso, porque olha, a criança parece que não, mas ela não esquece. Ela vê cada situação, e isso vai fazer um estrago dela lá no futuro, se não ser tratado hoje. Eu já falei isso umas vezes já, mas nossa Fábio já até sabe, né? Mas eu creio que é bom a gente lembrar, porque houve na nossa vida de casado 2 situações onde eu estava um pouco chateado, estava amargurado, e eu falei algumas coisas para a Fábio que não agradou muito o coração dela. E essas 2 vezes que eu falei, a Letícia estava do lado, ali perto. E ela olhou aquela situação lá, e ela viu a mãe dela chorando. E ela guardou no coração, e ela ficou quieta. Eu falei: meu Deus. E passou, a primeira situação foi lá no Brasil. Estávamos lá numa situação difícil lá no Brasil, e aí eu, deu pane aqui na cabeça, falei umas bobeiras lá, e eu estava errado, eu falei para ela, e ela chorou. Aí eu não tratei, deixei quieto. Aí aqui no Japão, uma vez aconteceu isso também, e ela disse também estava de novo ali, e ela escutou exatamente, novamente. E aí num domingo das ministrações: se você aconteceu isso nos cursos de casais, você deve procurar. O Espírito Santo falou: você lembra daqueles 2 fatos? Meu Deus, eu lembro. Então você deve tratar, você deve pedir, chamar sua esposa, deve chamar a Letícia e pedir perdão na frente deles. E olha, incrível, queridos, que ela era pequena. Eu falei: filha, você lembra daquela situação lá, que aconteceu isso lá no Brasil, e daquela... Papai, eu lembro. Meu coração ficou muito triste, porque papai fez a mamãe chorar, e eu não gosto de ver isso acontecendo, do jeitinho dela, sabe? Eu não gosto de ver papai fazendo isso. Aquele dia eu vi mamãe chorando, e eu fiquei muito com o coração triste. Eu falei: meu Deus. Eu falei: filha, você me perdoa? Papai aquele dia estava triste, papai agiu errado, você me perdoa? Papai falou aquela vez lá no Brasil, e aquela vez aqui no Japão, você me perdoa? Amém, papai, eu perdoo. E saiu do coração dela, porque ela lembrava exatamente isso. Eu falei: poxa vida, nunca mais vou fazer isso, meu Deus. Aí eu pedi perdão para as 2 e falei: não, agora em diante não tem mais essa de conversa só, é unidade, é comunhão. Está difícil ali, vamos sentar para conversar, mas agressões verbais, erguer voz, não, nunca mais. E eu não sou de erguer voz, mas naquele dia eu falei umas coisas, e ela não estava muito bem, e ela só me ajuda, e eu falei aquelas coisas, sabe, queridos, e machucou o coração dela, e a minha filha viu, e eu falei: não, eu tenho que tratar. Então, queridos, se muitas vezes aconteceu isso no seu casamento, olha, eu te convido hoje, você chegar em casa, tratar isso na frente dos seus filhos, porque parece que não, mas os filhos não vão esquecer do dia que vocês estão lá brigando,
Eles vão achar que a culpa é dele, eles vão achar por algum motivo, então isso vai marcar o coração deles, e se não ser tratado, vai virar uma bomba aqui no coração, e sem explicação, tudo. Então, queridos, quero te convidar você a fazer isso novamente, né? E se aconteceu, então devemos tratar exatamente isso, porque isso vai trazer cura, vai trazer unidade, vai trazer forças ao seu casamento, e isso é bom, queridos. Então, lembra sempre do momento difícil, lembra sempre dos momentos bons, quando você passar por momentos de dificuldade. A gente está vendo tantas pessoas hoje não dando valor pela que muitas vezes o marido e a esposa faz, porque, querido, cada um de vocês tem um papel especial, os filhos também têm um papel muito especial na sua família. Muitas vezes a gente esquece, né, do esforço que cada um está tendo, mas olha, Deus me faz lembrar todos os dias do que eles fazem por mim, e eu sempre sou grato a isso. Isso é saúde, isso traz uma força para a família, quando nós temos o coração grato, porque tem dias lá na empresa, queridos, que a gente passa por tantos estresses, provações, pressão, e às vezes dá vontade de largar tudo, não é verdade? Fala, nossa, dá vontade de sair daqui, largar tudo, não trabalhar mais, mas a gente lembra que a gente tem pessoas que precisam, que nós temos compromissos a pagar, e aí toda vez que eu vejo nessa situação, chega aquela hora do almoço, aquele horário tão alegre, né, e eu vejo ali o bentô que a Fábio faz ali. Eu já até falei isso no Casados uma vez, mas, queridos, olha, são 24 anos de todo dia ligando, falando, Fábio, obrigado pelo bentô que você fez. Tem dia que só tem arroz e ovo ali, mas está bom, não é verdade? Tem dia que só tem arroz e daikon cozido ali, mas está bom, está maravilhoso. A Letícia prepara lá todo dia o meu garfinho embrulhado no guardanapo. Eu falei, poxa filha, você lembra do papai todo dia, obrigado. Queridos, olha, eu louvo a Deus, são pequenas coisas, mas que ajuda. Querida, olha, esse sabão que você usou hoje está bom, né? Está cheiroso, né? Então, são pequenas coisas que eu sempre mando mesmo, e vice-versa, elas mandam para mim, e a gente troca essa linguagem de agradecer, de incentivar, e isso traz uma força muito grande, queridos. É a gratidão, obrigado por o que você faz, sabe, tem tanta gente declarando palavras de maldição, mas não, a gente vai vencer isso, quando a gente tem um coração grato. Querido, obrigado pelo seu esforço, querida, obrigado pelo seu esforço. Olha, isso aí, parece que você não tem prática, mas quando a gente começa a praticar isso, se torna uma coisa natural, talvez até vergonhoso, né, se você a partir de amanhã mandar um e-mail agradecendo, querida, obrigado pelo bentô, ele fala, que estranho, o que está acontecendo, né? Dá uma chance para ele, tá, querido? Dá uma chance aí, porque no começo dá um pouco de vergonha, né? Dá um beijinho, dá um agradecimento, dá vergonha um pouquinho, mas logo passa aí, né? Olha, a minha filha hoje, eu levo ela todos os dias para a escola, e todos os dias eu dou um beijinho nela, mesmo ela sendo cocô-cê, e o pessoal fala, nossa, que isso, você é cocô-cê, seu pai te beijando? Ela fala, não tem problema, né? Porque desde pequeno eu sempre beijei ela, e o japonês falava assim, não, quando ela estiver no colegial, ela não vai querer que você chegue perto e nem dar beijinho. E eu temia muito por esse dia chegar, mas ela não liga, eu dei um beijinho nela todo dia, na frente dos amigos lá, todo dia tem o beijinho, né? Todo dia tem o beijinho, né? E todo dia, eu falei, vamos aproveitar, porque eu falo para ela, olha, vai passar a fase, e nós vamos sentir saudade dessa fase, filha, então vamos aproveitar, beijar mesmo bastante, abraçar bastante. Não importa o que os seus amigos acham aí. Você é minha filha e eu sou seu pai. E aí a gente age dessa maneira aí. Então, queridos, que nós possamos viver esse princípio, né? Que é a unidade, que isso vai trazer muitas bênçãos, né? Então, hoje você tem o privilégio de não ter o marido, a esposa perfeita, como você muitas vezes almejava, mas ele está do seu lado, ele está com você, ele está vivo. Recentemente nós recebemos uma notícia de um amigo nosso, que a esposa foi diagnosticada com câncer, e os médicos só deram 3 meses de vida. E chegou agora o terceiro mês, que é o mês de dezembro. Ele tem a mesma idade que eu, e ele fala, poxa, não dá para acreditar que em algumas semanas eu vou ficar viúvo. Meu Deus, quando eu escutei aquilo lá, eu falei, meu Deus, a gente não tem noção o que é isso, né, queridos?
Daqui a um dia, eu não sei, só um milagre vai poder resolver, porque ele falou que já tentaram de tudo. O câncer já se alastrou no corpo inteiro. Já mandou até embora para casa, porque a morfina já não faz mais efeito. E ele falou assim, meu Deus, acho que ele daria tudo para ter mais um ano de vida, né? Mais um mês, né? Mais um mês de vida ao lado da esposa. E hoje nós temos nossa esposa todos os dias, né? E a gente tenta matar eles com palavras, com ações, e tem gente clamando por momento de vida, queridos. É um momento de a gente pensar, né? O presente que tem chegado na nossa mão, não é o perfeito, não é o marido perfeito, não é a esposa perfeita, não são os filhos perfeitos, mas ainda dá tempo para mudar, não dá, queridos? Eu creio que Deus pode agir, Deus pode mudar. Se a gente chegar diante deles, olha, me perdoa, me pequei, me ajuda, eu quero ser um pai melhor, uma mãe melhor, eu quero que nós possamos viver dias felizes, porque eu já conheci vários japoneses, vários brasileiros que falaram assim, meu Deus, se eu tivesse a oportunidade de ter mudado totalmente, de ter tratado ele ou ela melhor, poxa, como ia ser feliz, porque o arrependimento hoje mata, porque eu não tenho mais essa pessoa do meu lado, e hoje nós temos o privilégio de ter eles do nosso lado, então, e a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe que os dias são curtos, e a gente tem um privilégio. Então, olha, querido, eu sempre falo para a Fábio, vamos beijar bastante, abraçar bastante, brincar bastante, rir bastante, e lutar bastante também, queridos. Então, é essa fase que a gente vai ter que passar, e esses pilares são muito importantes, e essa unidade vai trazer a bênção de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Então, que você receba do Senhor isso. E aí, nosso último pilar, que é o pilar da comunhão com as pessoas. Gostaria que você abrisse lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 14 a 26. Primeira Coríntios 12, perdão. 1 Coríntios 12, versículos de 14 a 26. É a visão do corpo, amém, queridos? Eu creio que você já conhece, mas é importante a gente lembrar também desse princípio que é bem importante. 1 Coríntios 12, 14 a 26. Diz assim a palavra: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, ao membro do corpo que parece mais fraco são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E aos membros que nos são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que nós são decorosos não precisamos de tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dele tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele, mas se um membro é honrado, todos os outros se alegram com eles. Esse tópico aqui, esse pilar aqui, vai falar um pouco também de comunhão com as pessoas, e a gente até vai entrar um pouco em comunhão com a igreja, porque eu estava lendo uma reportagem uns tempos atrás, que as empresas hoje estão tendo uma grande dificuldade para lidar com os conflitos pessoais, que é já pode falar que é o Stokanken, né? E está de uma forma que nesses últimos anos tem crescido de uma forma, e as empresas estão tomando processos, estão sendo processados, pessoas estão ficando doentes, e eles não sabem muitas vezes como mais agir, porque há uma linha lá, então tem que
colocar as pessoas ali para trabalhar juntos, e aí vem, nossa, vou colocar a diaconisa do lado do diácono Celso. Ixi, mas eles conversam demais, não dá, eles dão atrito, vamos separar. Então, e aí a empresa tem que mover fulano de tal para cá, tal para lá, e porque não se dá bem, está tendo muito conflito e é difícil. E aí a gente vê na família que está tendo dificuldade na comunicação, aí vai na igreja lá, nossa, eu não sei, eu não vou com a cara do diácono Celso lá, porque ele brinca demais, eu não gosto das brincadeiras dele. Então é uma situação difícil. Aí os líderes entram naquela dificuldade, meu Deus, e agora? Como que a gente vai organizar? Como vai fazer um negócio para andar? Porque isso tem trazido muitas pessoas, deixado muitas pessoas doentes. E o que eu quero chegar a isso com a família, porque o que muitas vezes as pessoas passam na empresa, esses estresses, muito difícil, ela volta para casa com aquela situação terrível no coração, daquela briga que aconteceu ali, e ela volta para casa, ao invés de chegar um momento de oásis ali, de alegria, ele volta lá despejando o que ele recebeu ali de um companheiro ou de uma companheira, e isso traz uma consequência, porque a família fica sem entender. De repente, já a pessoa chega em casa lá, chutando tudo, gritando, o que foi? Ah, não interessa, eu briguei com tal fulano tal, a gente leva aquele problema lá, e a esposa que não está sabendo de nada, os filhos que não entendem nada, são agredidos com palavras, e aí traz uma consequência, né? Porque não é tratado isso. E aí a gente vê que as famílias estão sofrendo, pessoas estão ficando doentes agora, com depressão, através dos conflitos que estão tendo com pessoas, e eu digo que é na igreja, que é no trabalho, que são famílias, com os amigos. Eu não sei o que aconteceu nesse corona, nessa dificuldade que todo mundo se estranhou, e a gente deve voltar para esse princípio importante que é do corpo. A palavra de Deus declara que todos nós pertencemos a um corpo, mas nós somos diferentes. Já declarou aqui que um é olho, outro é perna, a gente não é igual a ninguém mesmo, que todo mundo é diferente ali mesmo, tem suas personalidades, mas quando esse corpo ele se une, querido, ele vai caminhar, não é verdade? Ele vai caminhar. E a gente, hoje, se a gente levar essa visão para a empresa, é estranho, mas lá também, a gente vê lá hoje, que a gente não trabalha agora mais só com brasileiro e japonês. Hoje já tem várias nacionalidades, várias pessoas que vêm de várias culturas, vários jeitos de trabalhar, que pensam de uma forma diferente. Meu Deus, e agora para unir tudo isso? Então é a visão do corpo, é totalmente diferente ali. Uns são mais sábios, outros não. Mas devemos ser tratados, amém, queridos? Porque se a gente não tratar agora, isso vai trazer uma consequência muito grande depois daí. Porque eu sei que você vive dias difíceis ali, eu sei que muitas vezes é difícil de aguentar certas pessoas, mas a gente deve levar isso para Deus. A gente deve aproveitar o veredas para muitas vezes expressar isso, ou procurar um líder, ou procurar um irmão à fé. Olha, não quero falar mal, não é que eu quero aqui desprezar a amargura, mas eu não estou conseguindo liberar, estou vivendo uma situação difícil ali, lá em casa, no trabalho, isso está me trazendo amargura, eu sei, eu estou ficando com raiva das pessoas, eu não consigo mais suportar. E aí a gente deve pedir ajuda, queridos, a gente deve pedir ajuda. Olha, irmão, por favor, ora por mim, ministra sobre a minha vida aí, eu preciso liberar o perdão, porque senão eu não vou caminhar, eu vou chegar em casa, eu vou destruir todo mundo lá em casa, se eu voltar dessa maneira, porque às vezes nós recebemos várias estratégias, né? Então uma coisa que eu sempre faço isso no carro é isso. Nossa, hoje eu recebi tantas palavras ali, tanto xingamento, tanta palavra de ódio, mas Senhor, olha, eu quero liberar agora, eu quero perdoar, e eu quero voltar com alegria lá em casa, agora, eu não quero levar o que os caras fizeram comigo, a decepção que eles fizeram comigo, eu não quero levar para minha casa, eu quero tratar agora, Senhor, tira isso do meu coração, eu coloco diante do Senhor. E muitas vezes a gente tem que caminhar assim, queridos. Se você não consegue fazer essa oração com Deus, então você deve procurar ajuda de líderes, pastores, e deve tratar, porque se a gente não tratar, o inimigo vai entrar na nossa vida de uma forma que a gente vai cometer aí barbaridade, não é verdade? A gente vai ver aí situações de pessoas que no meio ambiente de trabalho não aguentaram lá e jogaram mesmo o que estava na frente, machucou o companheiro, foi preso, e aí foi processado depois, e aí a família ficou totalmente estruturada, porque perdeu o pai ou a mãe, né, devido a uma ação que viveu ali, um conflito pessoal ali. Então, queridos, é uma coisa séria,
que querendo ou não, está ligado à família. Se a gente não tratar isso daí, a gente leva e mata todo mundo da casa, sem saber mesmo. Então, é algo que a igreja ela tem um papel muito importante nessa fase, que é de ajudar a sociedade, é a gente ministrar no coração. Não é fácil para mim também, por mais que o pessoal fale que eu sou calmo, eu também passo muitos momentos de ira lá, mas eu sempre peço a ministração de Deus, e eu faço o possível lá, de 99 vezes por dia, chegar lá em casa alegre, brincalhão ou feliz, não que seja falso, mas ser ministrado, e muitas vezes não dá, eu falo, Fábio, olha, Letícia, papai teve um dia difícil hoje, sabe? Então, papai hoje está meio chato, está meio mané, né, que eu falo lá em casa, né? Está meio chato lá, mas aí logo ela já muda de assunto, já começa a cutucar eu e a gente já muda de assunto, e a gente até já esquece e libera, né? Mas muitas vezes eu tive que falar para ela e ela falou, olha, você vai ter que liberar isso daí, liberar seu coração, fala para Deus. É Deus que vai tirar, não adianta, não é eu que vou tirar isso do seu coração, é Deus. E aí foi uma vez que eu falei no testemunho aqui, né, do Veredas, porque começa a fazer mal, queridos. Olha, eu tive uma triste experiência de um dos irmãos que saíram dessa igreja, e antes de sair ele ligou lá em casa, aí ele falou assim, ô diácono, só estou avisando aqui que eu estou saindo aqui e tal, poxa, sério, mas eu preciso fazer uma coisa antes de sair dessa igreja, porque eu não estou aguentando mais. Eu falei, meu Deus, o que será que aconteceu, né? Eu quero te pedir perdão, porque durante 15 anos eu te carreguei no meu coração. Eu, uau, justo eu falei, então quantos anos ele comeu eu, né? Assado, cozido, no almoço, na janta, meu Deus, eu falei, ai. Aí eu fazia as contas, eu falei, meu Deus, é da época daquela fase daquele pastor. Pois é, eu não tive coragem de falar isso para você, né? Poxa, então quer dizer que, aí eu bem bobão, né? Então quer dizer que toda vez que eu te encontrava na igreja, eu achava que, então era fome ou dor de cabeça, porque você olhava meio assim, então era dor de cabeça. Não, é porque eu não consigo olhar para a tua cara, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, 15 anos eu falei, poxa, eu falei, eu cuidei do seu filho, eu chamei você várias vezes para vir em casa, por que você nunca falou isso para mim? Eu não tive coragem e tal, mas eu estou saindo aqui, mas antes de sair, se eu não fizer isso, eu não vou ficar em paz. Eu falei, meu Deus, então, que eu te perdoo, eu te abençoo e vá em paz, eu falei para ele. Encontramos uns tempos atrás, já estava diferente mesmo, né? Já cumprimentou, não, mas poderíamos ter vivido muitos anos de alegria, não é verdade? Poderíamos ter aproveitado o máximo ali, mas o cara segurou, né? O cara ficou ali no coração, ali, e aí foi triste, né, queridos? E aí eu quero encerrar, queridos, porque a gente viu na Bíblia de Saul e Jacó, porque, querendo ou não, Esaú ficou muito magoado com Jacó, né? A Bíblia fala que ele foi lá, ele roubou a bênção, e por muitos anos aquela ira tomou conta do coração dele. Então, Esaú não viu o momento de matar o irmão, e Jacó morria de medo de ser encontrado, né? Porque o que será que ele ia fazer? Mas você viu que na história, que a Bíblia declara que eles perderam tantas oportunidades, a vida de Esaú parou, porque a amargura tomou conta. E algo que eles pensavam que, quando eles se encontrassem, porque você viu, por mais que o tempo passou, eles tiveram que se tratar, eles tiveram que se encontrar um dia, e pedir perdão lá, não sabia qual ia ser a reação, mas eles tiveram que fazer isso. E para a impressão de Jacó foi que, quando ele encontrou o irmão dele, foi algo diferente, né? Porque o irmão dele chegou lá, abraçou, beijou. E, queridos, a gente tem medo de tratar com certas pessoas, né? De certos irmãos. Eu creio que não é em vão tudo isso que nós estamos vivendo agora, essa fase da igreja. Talvez aqui há pessoas ainda que a gente está segurando no coração, líderes que nós estamos segurando no coração. E essa é uma coisa que eu tomo muito cuidado, porque isso faz um mal tremendo no nosso coração. Nosso coração sente, o nosso estômago sente, o intestino sente, quando a gente prende as pessoas, e não dá, né, queridos, porque a gente não consegue caminhar, a gente não consegue ser feliz, a gente não consegue rir, porque sempre lembra daquela pessoa. Mas olha, a Bíblia declara de várias pessoas que foram traídos,
massacrados ali, como o pastor Diaco falou de José, né? Foi vendido pela sua família. Olha a traição, que dor. Mas mesmo assim, ele, diante de um dia, ele retratou e abençoou. E essa oportunidade, queridos, que Deus está nos dando de a gente retratar aí. Esse ano já foi falado várias vezes, não é verdade? Tem que retratar, tem que cuidar, porque senão a nossa vida não vai caminhar, porque a gente vai lembrar da pessoa e a gente tem que liberar, pedir ajuda. Ó, irmão, olha, ministra aí, porque eu seguro tal fulano, tal pessoa. É difícil entender, porque ele é orelha, eu não gosto de orelha, eu gosto de pé. Olha o jeito que ele olha para mim, olha a boca dele, ele fala de um jeito. Mas é corpo, queridos, nós fazemos parte do mesmo corpo, né? Às vezes é um bocudo, mas faz parte da boca, né? Não tem jeito, né? É um orelhudo, mas é parte do corpo também. Então, essa visão do corpo, a gente deve voltar de novo a esse princípio importante, para a gente poder caminhar. E olha, para você ver como que é importante a gente liberar, que até para morrer, se a gente não liberar as pessoas, a gente nem consegue morrer. Há 2 semanas atrás eu encontrei nossos amigos há 20 e poucos anos que a gente não se encontra. Ele veio para o Japão, nós encontramos. Hoje ele é psicólogo e ele trabalha na parte naquela parte dos hospitais dos finais, das pessoas que já não tem mais tempo de dias de vida. E eles vão lá para conversar, ministrar essas pessoas, para que elas de uma forma ou outra, vão em paz, né? E aí ele estava contando de uma situação de um jovem ali, que ele teve a morte cerebral declarada ali. E eles falaram que a morte cerebral, quando já é declarada ali, já tudo, 2 dias depois já morre. 2 dias geralmente já morre a pessoa já, né? E aí esse jovem passou 2 dias e não morreu. Aí a equipe médica ficou preocupada, meu Deus, 5 dias e a pessoa não morreu ainda. Aí ele falou, até estava contando aí, olha para você ver, eles nem sabem desse negócio do veredas, eu só estava comentando com ele. Aí ele falou assim, meu Deus, a equipe médica ficou muito preocupada, porque já 5 dias e a pessoa, geralmente 2 dias no máximo morre, mas 5 dias a pessoa não morreu. A direção do hospital teve a sabedoria de falar assim, chamou a família e falou assim, perguntou, olha, alguém da família aí não conversa mais com ele, ou teve algum momento difícil, teve alguma briga que não foi resolvido? Aí a família ficou todo mundo sondando lá, falou, tem sim, tem o pai dele, que há muitos anos ele não conversa com o pai dele. Isso foi em Goiânia, né? Só que o pai morava em outro estado, até chamar era muito longe, mas mandaram chamar ali. A equipe, o hospital falou, pelo amor de Deus, chama esse pai aí, procura, acha ele, chama ele para o hospital. Aí chamou, ele veio depois de uns dias. E é incrível, né? Porque ele estava falando lá que mesmo o cara deitado ali, morte cerebral, que o pessoal fala que em coma, a pessoa não está escutando, diz que ele falou que é uma mentira, porque mesmo em coma, você pode falar que ela vai escutar, você toca nela, ela vai lembrar. E aí esse pai entrou naquele quarto ali, a equipe médica deixou tudo lá, ele entrou, e aí parece que o pai pediu perdão, falou as coisas, se arrependeu tudo lá, e o pai saiu do quarto, 2 horas depois o filho morreu. Aí os médicos falaram assim, meu Deus, até para morrer, olha para ver como é que é importante, se não entrega, se não é ministrado, não consegue morrer, mesmo com morte cerebral. O garoto segurou 5 dias ainda e falou, meu Deus, e não acontece isso, ele falou. Então, queridos, para a gente ver que isso, se a gente não tratar, nós não vamos conseguir ficar felizes não, né? Então é algo sério mesmo, que hoje Deus está nos dando essa oportunidade, porque isso vai fazer uma grande diferença para a nossa família. Então, que o Espírito Santo esteja hoje ministrando sobre o seu coração, esses 3 pilares que eu acho muito importante para a nossa vida, que você receba do Senhor como uma palavra de um irmão, amém, queridos? Né, um irmão, porque eu não sou melhor que vocês, eu sou igualzinho vocês, e que passe pelas mesmas dificuldades, mas que possamos ser ministrados nessa manhã, em nome de Jesus. Estamos chegando já a esse final do ano, então Deus quer tratar, para que possamos ter um ano que vem abençoado, mais leve, com mais alegria, porque se a gente carregar essas pessoas, essas situações aí, nós vamos encontrar grande dificuldade, porque vai aglomerar o problema de 2022, agora vai vir o 2023, a gente não sabe o que vai acontecer,
mas muitos problemas a gente não vai aguentar. O nosso corpo, ele não está preparado para suportar tudo isso. Então, que o Senhor está preparando hoje essa grande oportunidade para a gente ser ministrado nos nossos lares, como indivíduo, como pessoas. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração nesse dia, amém, queridos? Que possamos resgatar esses princípios importantes que você já escutou, já foi pregado várias vezes aqui, mas que Deus esteja ministrando ao seu coração, e que se você precisar de ajuda, você clame a Deus, você clame aos líderes, peça ajuda, mas não saia daqui dessa mesma forma, saia daqui livre e abençoado, amém? Porque esse é o propósito que Deus tem para mim e para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Então quero convidar você a ficar de pé, quero convidar você a colocar a mão no seu coração. Talvez não é a palavra que você almejava escutar nessa manhã, talvez era uma palavra de mais de alegria, de mais descontraimento, mas foi o que Deus quis falar no nosso coração sobre a família, porque muitas famílias estão hoje doentes, muitos pais estão doentes hoje e precisam ser ministrados, precisam ser curados. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra nessa manhã, meu Deus. Eu creio que não foi em vão que o Senhor preparou cada uma dessas pessoas para estar aqui, ó Pai. De uma forma não especial, o Senhor sabe que cada um tem passado, ó Deus. Sabe o drama que cada um tem vivido, e sabe exatamente o que cada um precisa fazer, e que cada palavra que cada um precisa escutar nessa manhã. Espírito Santo de Deus, eu quero ministrar sobre a vida desses meus irmãos, ó Deus, para que o Senhor esteja encorajando, ó Pai, a eles serem humildes, ó Pai, reconhecer que eles precisam do Senhor, ó Pai, que precisam se arrepender dos seus pecados, que precisam se arrepender das suas atitudes, que precisam retratar com alguns irmãos ou irmã, ou com seus cônjuges, ou palavras que muitas vezes foram declaradas de mortes. Senhor Deus, que o Senhor, ainda que há fôlego de vida, o Senhor nos dá essa oportunidade, para que realmente o Senhor esteja ministrando ao coração desses queridos, ó Deus. Ministra, ó Pai, porque nós sabemos que todos nós precisamos ser ministrados pelo Senhor. Nós sabemos que todos nós carregamos muitas vezes mágoas, tristezas, que muitas vezes impede a gente receber o melhor do Senhor. E nessa manhã, meu Deus, nós nos entregamos nas Tuas mãos, ó Deus. Ministra sobre a vida desses queridos, ó Pai, porque o Senhor está aqui nessa manhã. O Senhor está aqui para ouvir o clamor deles. O Senhor está aqui para curar, ó Pai, para trazer um renovo. E seria mentira de nós dizermos que nós não temos nem isso, nem passamos por isso, porque o Senhor sabe exatamente o que a gente passa. Sabe o que a gente enfrenta lá na empresa, sabe o que a gente passa na casa, as lutas que nós temos enfrentando, e nós precisamos de mudança, ó Pai, nessa manhã, que possamos sair daqui transformados, moldados pelo Senhor, ó Deus, porque a nossa família merece o melhor, ó Pai, a nossa família, ó Pai, muitas famílias clamam hoje, ó Deus, por um milagre, muitas famílias hoje, ó Pai, sofrem, ó Pai, diante do que o pai e a mãe têm enfrentado, ó Pai, muitos pais doentes, muitas mães em depressão, ó Deus, os filhos muitas vezes não sabem o que fazer, de ver os seus pais doentes, ó Pai, de ver muitas vezes essas brigas acontecendo. Espírito Santo de Deus, nós convidamos o Senhor para estar visitando a cada família nesse exato momento, ó Pai, em nome de Jesus, que todo espírito de confusão, toda mágoa, todo pecado agora seja tirado, ó Deus, toda palavra de maldição que muitas vezes foram declaradas sobre essas famílias, palavras de morte, nós quebramos agora em nome de Jesus. Oramos, Espírito Santo, para que o Senhor esteja ministrando vida, ó Pai, vida, Senhor Deus, que o Senhor esteja ministrando perdão, Senhor, que o Senhor esteja ministrando, ó Pai, cura, Senhor Deus, de relacionamentos, ó Pai, nas empresas, com os colegas, com irmãos. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que só o Senhor pode convencer essas pessoas. E por isso, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos para que o Senhor esteja visitando a Tua igreja nesse momento, ó Pai, e esteja ministrando nessa tarde também, ó Pai. Se ele sair daqui, se dá no esquecimento, que o Senhor venha lembrar nessa semana esses princípios que eles têm, que cada um de nós devemos estar cumprindo, ó Pai. Por isso oramos, ó Deus, por cada família, por cada pessoa aqui, que o Senhor esteja ministrando, dando forças, ó Pai, assim como essa força que o Senhor deu a Davi, ó Pai, que foi diante do Senhor declarar que ele errou, ó Pai, esse coração ensinável que venha sobre a vida desses queridos agora, ó Pai. Assim nós oramos, ó Pai, por cada família, ó Pai,
Que o Senhor esteja cuidando, ó Deus, em nome de Jesus, protegendo de todo esse mal, de toda pessoa estranha, de toda essa influência maligna, de toda má companhia, Pai, que o Senhor esteja ministrando e cuidando, ó Deus. Nós agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, poder, ó Pai, receber, ó Pai, o alimento, receber a estratégia do Senhor, que o Senhor venha capacitar, ó Pai. Eu sei que terão dias difíceis, mas sabemos que com o Senhor, ó Pai, podemos vencer a cada etapa, a cada fase, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja ministrando, ó Pai, e abençoando. Obrigado, ó Pai, que o Senhor também esteja levando cada um, ó Pai, com segurança para suas casas, que possam ter dias, semana agradáveis, ó Pai, na Tua presença, ó Deus. E assim, meu Deus, despede-nos com segurança, debaixo da Tua mão, da Tua proteção, que esteja abençoando essa semana que virá, ó Pai, de previsões de neve, mas nós oramos para que o Senhor esteja nos livrando de todo esse mal, de todo acidente, de todo dessas previsões, ó Pai, que o Senhor pode estar cuidando de cada um de nós. Muito obrigado, assim nós oramos, abençoando a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe grandemente, glória a Deus, muito obrigado, glória a Deus.